Senhoras e senhores, bom dia. Estamos dando início ao último dia de atividades da semana acadêmica do curso de Filosofia da Faculdade Palotina de Santa Maria, a FAPAS, que tem como tema Antropologia Filosófica. A semana tem como objetivo oportunizar uma reflexão sobre o tema da antropologia filosófica no que diz respeito à ética, política, linguagem e estética e refletir sobre o conceito de pessoa ao longo da história da filosofia, pensar questões filosóficas, existenciais e psicológicas que são essenciais para o homem e a sociedade atual. Nosso evento está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube da FAPAS. Convidamos a todos para o nosso momento de espiritualidade, que hoje será conduzido pelo acadêmico do segundo semestre do curso de Filosofia, Eduardo Bortoncello. Bom dia a todos. Iniciamos este nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 30 de setembro, a Igreja celebra a memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. Pedimos a sua intercessão nesta manhã de semana acadêmica e também a intercessão da Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ouçamos o Evangelho do dia. Naquele tempo, Jesus disse: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestidos-se de cilício e sentados-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Que também nós, a exemplo de São Jerônimo, possamos nos converter a cada dia, confiando na divina misericórdia de Cristo. E assim, como todos os santos, crer e professar tudo aquilo que crê e ensina a Santa Igreja, permanecendo nesta fé até o fim, fortalecendo-nos através da oração, do estudo e da penitência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Terminamos esse momento de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A última manhã de palestras da Semana Acadêmica da Filosofia FAPAS começa com a palestra A Antropologia a partir de Hannah Arendt, com a professora pós-doutora Sônia Maria Esquil. A professora fez estágio pós-doutoral na Alemanha em 2015 e também na Universidade de Lisboa, em Portugal, em 2018. Possui doutorado em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio doutoral na França. Fez mestrado em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além disso, fez especialização em filosofia prática pela Universidade de Caxias do Sul. Atualmente é professora associada na Universidade Federal de Pelotas. Coordena o grupo de estudos Hannah Arendt da UFPEL e a residência pedagógica da mesma universidade. Também compõe o grupo de trabalho da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, Filosofia Política Contemporânea. Bem-vinda, professora.
Eu tenho um pouco... Bom dia. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar com o microfone, porque eu tenho a voz bastante alta, né? E vocês estão muito longe, eu me sinto um tanto quanto sozinha aqui. Em primeiro lugar, né, gostaria de expressar a minha satisfação de estar aqui com vocês e poder conversar com vocês. Agradeço, então, à professora Cristina pelo convite, aos graduandos em filosofia, ao diretório acadêmico, aos padres palotinos, né, pela recepção, pela hospedagem. Eu gostaria de iniciar rapidamente, né, e justificar assim um pouco o meu título, porque eu não sabia exatamente que vocês gostariam que eu falasse mais de Hannah Arendt, e aí eu fiquei pensando como é que eu poderia contribuir em uma semana acadêmica que vai se falar sobre a questão antropológica. Então eu decidi fazer um caminho assim de questionamento sobre qual é o conceito de homem no século XXI. Só que eu demorei para mandar o título, né? Então a professora Cristina teve que optar por colocar, né, o conceito lá em Hannah Arendt. Bom, mas de qualquer forma, né, nós vamos acabar falando de Arendt, porque não tem como, né? É o referencial teórico arendtiano, kantiano, que eu acabo sempre utilizando. E aí, então, por isso, né, é que eu coloquei essas imagens, né, de antropos. Eu não coloquei pessoa ou indivíduo, porque eu disse, se eu colocar, né, o conceito de pessoa, ou de indivíduo, ou de sujeito, eu vou ter que começar justificando ou conceituando, né, o que eu entendo por isso, por aquilo. Então, eu preferi o termo grego, onde, né, antropos é o ser humano ou a humanidade, mas, enfim, né, englobando homens e mulheres. E aí, então, eu conseguia as imagens, né, porque eu só conhecia a imagem do antropos, né, enquanto homem, né, e aí depois eu consegui aquela das meninas lá, né, no seu desenvolvimento, porque tem se tornado cada vez mais importante a gente não excluir, mas sim incluir, e isso é uma coisa que a Hannah Arendt faz muito, né? Então eu gostei daquela imagem das meninas também, né, se aperfeiçoando. E bom, né, vamos lá. Me parece que a gente tem que perguntar, né, no século XXI, qual é o nosso conceito de humano. E vocês podem ver que eu fiz um enjambre, né, e coloquei assim, homos econômicos, homos privatos, homos tecnológicos, homos subjetivos, né, mas assim para brincar um pouco, né, porque eu não sei qual é o conceito de humano que vocês, né, normalmente costumam pensar, né, e aí assim, porque em verdade, se a gente observar, todos eles apenas um, né, se ele é globalizado, subjetivos, solitários, pós-moderno, né, eu não sei qual é o conceito de antropos que vocês têm, mas observando, a gente acaba chegando à conclusão de que acaba sendo um e mesmo humano, né, que nós temos, que embora, né, dos centros mais industrializados ou menos industrializados, a gente acaba encontrando, né, esse tipo de característica. Acreditamos, né, nessas coisas. Mas aí, ao invés de fazer uma crítica ao nosso tempo, eu prefiro deixar essa pergunta, né, qual é o conceito que nós temos, né, opção de ser humano. E aí, né, eu retomei, voltei lá a Platão. Claro que eu não vou conseguir fazer um grande discurso pela história da filosofia, né, mas assim, me parece que quando a gente fala de Platão, nós temos o hábito de pensar assim, não, Platão, lá na obra que nós chamamos de República, né, mas que é a Politeia, ele fala da questão, né, da formação do cidadão. Mas, em verdade, me parece que a gente precisa, além disso, observar uma outra coisa interessante, que no conceito de ser humano em Platão, nós temos uma coisa importante, que é o conceito de homem genérico,
na República é de que cada um tem que seguir a sua função. Aí nós sabemos, né, que na antropologia e na psicologia, Platão ele utiliza como forma de justificar as suas concepções a partir dos tipos de alma, né? Então, nós, para Platão, né, nós, seres humanos, não somos iguais porque nós temos tipos de alma diferentes. E esses tipos de alma diferentes fazem com que cada um de nós tenhamos, né, funções diferentes na mesma comunidade. E isso é bom ou é ruim? Nem isso, nem aquilo. Mas porque eu não quero fazer juízos de valor, eu prefiro fazer juízos de fato pensando o seguinte. Observem, né, que, e aí por isso que eu coloquei a pirâmide. Quando a gente fala de cidadania, na época de Platão, cidadãos só eram homens de 18 a 60 anos, mais ou menos, possuidores de propriedade, né, terras e escravos, e, portanto, liberados das necessidades de sobrevivência. Claro, mão de obra escrava, eram eles que faziam isso, e podiam se dedicar a ir para o centro da polis e lá discutir as questões de interesse político na época, que eram questões de guerra, legislação, organização, né? E se esquece que o homem em Platão, o ser humano em Platão, ele não é... embora as pessoas sejam consideradas pessoas, elas não são consideradas cidadãos. E isso é uma coisa assim, que nem sempre fica muito claro quando nós falamos de Platão. E por que eu resolvi começar com isso, né? Porque observem, né, se nós concordarmos com Platão que cada um de nós tem a sua função, nós vamos esquecer que a nossa função maior é de sermos humanos e convivermos com os outros humanos. Então, assim, embora, né, Platão fale da cidadania e valorize, era uma cidadania de poucos. E aí eu queria chamar a atenção, né, que já que a gente está pensando no referencial arendtiano, quando a gente fala de cada um seguindo a sua função, a gente não está pensando num homem, num ser humano, no nível da action, né, no nível da ação. A gente está pensando no homem só no nível do work. E aí isso é extremamente problemático, porque sim, no nível do fazer, do elaborar, do produzir, há diferenças, há hierarquia, mas existem momentos que nós não somos diferentes, né, enquanto seres humanos, e isso, então, seria no nível da cidadania, que para Platão é deixada para poucos. Eu não sei se eu consegui me fazer entender bem, né, porque não é que eu esteja negando a importância do Platão que fala da cidadania, mas eu queria mostrar para vocês, né, que lá na obra A República, Platão, quando fala da questão da função, e cada um de nós tem que cumprir a sua função para o bem da polis, para o bem da comunidade, ele esquece que nós não somos só um ser genérico que faz parte de uma comunidade, nós somos também seres singulares, que temos aspirações e que temos gostos e que temos necessidades diferentes. Então, assim, me parece que Platão esqueceu, né, de que, enquanto seres humanos, nós não nos limitamos a simplesmente cumprir uma função. Por exemplo, eu sou professora, né? Essa é a minha função, se eu exercer bem minha função, a comunidade humana vai funcionar bem. Não, não é assim que funciona, né? E isso, né, Arendt, eu gosto muito daquela distinção que ela faz entre labor, work e action, né? Porque nós somos uns seres múltiplos e complexos, e aí, então, quando a gente fala assim, vamos cumprir bem a nossa função, eu concordo, mas ela é restrita a um momento da nossa vida, e não a toda a nossa vida. Então, o que me parece assim que Platão desconsiderou totalmente foi, né, que o ser humano completo não é só uma função na comunidade. Ou, se vocês quiserem dizer que nós temos várias funções, daí tudo bem, né? Uma delas é, né, fazer, digamos assim, trabalhar no sentido de produzir algo material ou imaterial e contribuir para a comunidade, sim, mas, né, nós temos outras coisas que também são os nossos anseios pessoais, ou seja, nós temos também que ser felizes numa comunidade enquanto pessoa, enquanto um ser singular, no termo da arte. E aí, nesse sentido, né, se nós colocamos, né, na antropologia platônica, digamos assim,
a questão, né, o ser humano é um ser que tem uma função a cumprir. Desculpem. Um segundo personagem que me é bastante importante é Santo Agostinho, com a obra política dele, que é a Cidade de Deus, que nessa, né, Santo Agostinho, ele tem uma concepção já diferente de ser humano. Daí vocês vão lembrar o contexto, né, que ele era cristão, né, um dos pais da igreja mais importantes da Alta Idade Média. Mas não é nesse sentido que eu queria enfatizar a importância do Agostinho, mas sim porque o Agostinho, na Cidade de Deus, quando ele fala, né, que cada um de nós escolhe em qual cidade quer habitar, porque elas convivem no mesmo espaço geográfico, no mesmo espaço temporal, Santo Agostinho ele tem uma concepção diferente de Antropos. O ser humano, para ele, é alguém que pode escolher. Então, assim, do pensamento anterior, né, onde se enfatiza a função, nós já temos uma concepção mais ampliada, mais aperfeiçoada, mais aprofundada de humano, onde o humano é alguém que pode escolher que tipo de vida ele quer levar, né? E aí vocês veem que eu coloquei lá 2 imagens, coloquei elas tortas exatamente para chamar a atenção, né? Porque o Agostinho diz que nós podemos fazer, né? Embora Agostinho seja platônico, né? Platônico, neoplatônico via Plotino, não é isso que eu quero enfatizar. Eu quero enfatizar a questão assim, ó, para Agostinho, o homem é um ser que pode escolher. O ser humano pode escolher entre os bens materiais, o apego às coisas do mundo, terreno, ou pode escolher os bens espirituais. E aí eu coloquei, né, vários ali, não sei se vocês conseguem ver bem, porque afinal de contas ficaram tanto quanto pequenos, né? Pode escolher os bens intelectuais. E é claro, né, vocês sabem que eu não sou especialista e nem sou estudiosa da parte teológica de Santo Agostinho, então eu não vou entrar nisso, né, mas a questão assim de que, embora a gente faça inicialmente uma escolha pelas coisas materiais, a gente pode ir com o tempo e com novas decisões, né, alterando isso para um outro tipo de vida. Então, o que eu queria enfatizar assim, é que em Agostinho nós já temos um ser humano concebido como alguém que pode escolher e pode, né, passar sua vida fazendo escolhas, e essa escolha que ele fizer vai levar a um tipo de vida. E aí eu deixo para vocês aquelas questões, né, da providência, da graça, que são todas muito importantes e interessantes, mas eu queria enfatizar isso, né, que para Agostinho, nós, seres humanos, somos alguém que pode escolher. E quando a gente diz pode escolher, veja, a gente já não está mais no nível do work. Eu posso escolher a minha profissão, mas também eu posso escolher quem eu quero ser no mundo entre humanos. Eu posso ser uma pessoa que está extremamente apegada às coisas materiais, né, a bens, riquezas, status e coisas assim, ou eu posso também, né, ser uma pessoa que pode visar aos bens espirituais, né? Eu coloquei assim, eu gostei muito daquelas coisas assim, relativas à natureza, ao folclore, né? Mas assim, em verdade, assim, o espiritual são todas essas coisas que não deixam de ter nós não deixamos de ter as necessidades materiais, mas não é uma questão de ênfase, né? Embora nós tenhamos as nossas necessidades físicas, fisiológicas, nós podemos também transcender e nos tornarmos pessoas. Eu estava pensando na obra As Confissões do Santo Agostinho, né, onde ele fala sobre os nossos sentidos, né, como os nossos sentidos podem estar apegados ao mundo material, mas também, né, podem ascender a outras coisas, né, que são, digamos, mais duradouras e mais importantes. Então, era só isso que eu queria trazer, né, de Santo Agostinho, essa questão da possibilidade de escolha. Então, nós já temos um ser humano que é realmente mais próximo, né, de um ser humano mais completo, mais íntegro. Aí eu não podia deixar, né, de trazer um renascentista, que normalmente a gente passa, né, muito direto da antiguidade para a Idade Média e para a modernidade. E aí eu trouxe Maquiavel
porque o Maquiavel maquiavélico não faz jus, né? Mas eu não vou entrar nisso, porque o que me importa, né? Eu trouxe as duas obras principais, tanto o Príncipe quanto a primeira década de Tito Livio, porque o que eu queria enfatizar aqui com o Maquiavel é que Maquiavel, quando ele fala, sabe, no Príncipe, por exemplo, de adquirir e consolidar o poder, então a pessoa tem que jogar o jogo e etc., ele não está falando de todos nós, ele está falando do governante. Mas a minha pergunta não é com relação ao governante, porque isso a gente entende que, né, na política tem que ter a diplomacia, tem que ter o jogo, tem que jogar o jogo, tem as suas regras que não são normal. Na política, muitas vezes, né, as regras da ética não são muito respeitadas, mas, né, as da moral. Mas não é isso também que eu queria enfatizar. Então, eu queria só dizer assim, olha, a gente entende que aquele Maquiavel que normalmente é estudado, aquele Maquiavel político, é do governante. Mas eu queria perguntar, né, do Maquiavel, qual é o conceito que ele tem de ser humano. E aí nós vamos ver lá, mais no meio da obra O Príncipe, e mais na obra sobre Tito Livio, né, que é onde ele enfatiza a concepção de república dele, que o Maquiavel está muito ciente da distinção que já existia na época dele, né, a passagem do século XV para o XVI, entre ricos e pobres. E aí o Maquiavel ele é muito claro, né, em saber que cada um desses grupos tem interesses diferentes dentro da mesma comunidade. E ele diz, né, os ricos querem adquirir mais poder para poder explorar, para ficar mais ricos. E os pobres querem não ser explorados. Então, quando o governante quer se consolidar e se manter no poder, ele tem que se aliar aos pobres, não só por uma questão numérica, mas também porque os pobres têm mais ligação com o próprio solo, com a própria cidade, né, com a própria Civitas, e aí, então, eles são mais confiáveis do que os ricos, porque os ricos, como têm o seu objetivo de ampliar seu poder e fazer a manutenção das suas riquezas, ele vai apoiar quem vai lhe prometer mais, né? Então, assim, eu queria mostrar, assim, com o Maquiavel, como ele já tem uma noção, né, do conflito entre grupos, mesmo... Claro, você pode me dizer, a Florença já tinha um capitalismo bem avançado, comparado com o de outras regiões da própria Europa, mas eu queria mostrar, assim, que... Vejam, assim, que o conceito que ele tem de homem é um homem já ligado a interesses que dizem respeito à posse, né? E o Maquiavel estava muito ciente de quem é que valoriza o seu solo, a sua pátria, que é o caso que o Maquiavel valoriza, né, a pátria, tanto que ele dizia que preferia perder a sua alma a perder a sua pátria, mas não no sentido da sua alma, no sentido religioso, sua alma no sentido político, né? E aí, por quê? Porque se nós não tivermos uma pátria livre, nós não conseguimos ser um ser humano pleno e completo. Então, o Maquiavel, ele já tinha essa noção de que o povo é mais confiável, né, do que aqueles que só estão preocupados com as suas questões privadas, né? Porque o Maquiavel ele foi um teórico, né, do mundo público, porque quando ele queria que a sua Florença não fosse explorada por espanhóis ou franceses ou pelos vizinhos, né, ele realmente queria que, né, a sua pátria fosse livre, porque o povo precisa, né, segundo ele, né, ter uma vida plena e completa, ligada ao solo, aonde nasceram, e amor a esse lugar. E é por isso também que Maquiavel retorna, né, ao Cícero com tanta frequência. Então, o que eu queria mostrar, assim, do Maquiavel é esse Maquiavel que as pessoas esquecem de mostrar, que ele estava pensando a organização da sua cidade, né, sabendo que existem conflitos de interesse nela, e já, né, apontando quem é mais confiável e por quê, e quem é menos confiável, né? E isso, assim, é um avanço daquilo que a gente já estava mostrando, que parecia que existia só um tipo de ser humano,
né? Aquele ou que cumpre a sua função ou aquele que faz escolhas, mas tem também aquele que tem seus interesses e que, né, tem uma questão de não só de qualidade, né, do seu ser, mas tem também a questão da quantidade, né? As pessoas, o povo é mais numeroso do que os possuidores dos bens. Aí nós chegamos a Hobbes. Hobbes, vocês sabem que Hannah Arendt, na origem do totalitarismo, ela faz um enorme elogio a Hobbes. Ela diz que ele foi o grande teórico da modernidade, foi ele que percebeu os problemas que então começavam a aparecer na Europa, né? Que é aquele capitalismo mais industrial. Vocês podem ver que ele nasceu, né, na Inglaterra, e a primeira revolução industrial começa na Inglaterra em torno de 1580, com os primeiros teares mecânicos, digamos assim, né? Eles eram em madeira, eram frágeis, mas eles foram um grande avanço para a época, né? Coisa que só chegou na Europa continental quase 50, 80 anos depois. E o Hobbes, então, a Hannah Arendt faz esse elogio, né, que ele foi alguém que percebeu muito bem o seu tempo e, de certa forma, teorizou muito bem o seu tempo. Mas depois ela desmonta, digamos assim, né, o hobbesianismo. E eu queria enfatizar, com relação à questão do conceito de anthropos, que a Hannah Arendt expõe assim, duas possibilidades de entendimento, né? Uma é o homem hobbesiano, que a gente pode dizer depois com uma nomenclatura marxista que ele se aproxima muito, ou se ele praticamente é o burguês, né? Que é aquela pessoa que busca o sucesso, que tem medo da morte violenta, que quer proteção para a sua propriedade, para a sua vida, para a vida dos seus, e que então, né, faz um pacto, e nesse pacto abre mão da sua liberdade em prol da manutenção da vida. E esse é a concepção que nós temos até hoje, né, de um Estado que tem que fazer a manutenção da nossa vida biológica e acaba, né, fazendo a proteção dos bens, como se a nossa vida fosse um bem. Ela é um bem, mas ela não é um bem como as coisas tangíveis, né? E também faz a proteção da sua abre mão da sua liberdade para ter a proteção, uma proteção que a gente percebe que é uma proteção de coisas materiais e não do ser humano enquanto um ser completo e íntegro. E aí, quando ela desmonta ele, como eu digo, ela vai dizer o seguinte: mas não existe só esse homem hobbesiano, que é aquele que está concorrendo com os outros, que está isolado, que só pensa em si, nos seus próximos e nas suas propriedades e bens, né? Nós temos uma outra possibilidade de humano, que é aquele que consegue ser solidário, consegue construir vínculos, que é um ser humano que está preocupado com o entorno. Eu vou pedir licença para tomar água. Obrigada. Eu sabia que faltava alguma coisa. Eu estou sendo claro? Desculpe. Então, assim, em Hobbes nós temos, então, o tipo de homem que, né, busca o sucesso, num termo vulgar, né, busca se dar bem na vida, independente do como, do porquê, etc. Mas nós temos uma outra possibilidade de humano, que é aquele que cria vínculos, que sabe ser solidário, que sabe se colocar no lugar do outro. Hoje a gente se coloca muito, né, o termo empatia. Então, assim, eu queria enfatizar isso, né, que nós não somos obrigados a nos adaptarmos ao conceito hobbesiano de humano, né, mas nós podemos pensar num humano diferente desse que se instalou. E aí, nesse sentido, né, eu vou para Kant, só que vocês sabem que falar de Kant
embora seja um grande prazer para mim, não é fácil porque ele tem muitas obras. E aí eu escolhi 3 temas, né, para falar sobre o conceito de Anthropos in Kant, né? Eu escolhi o cosmopolitismo, a questão da lei, e o terceiro, eu não me lembro mais, mas eu vou lembrar durante a minha fala. Bom, embora, né, nós conheçamos a obra do Kant sobre antropologia, eu gostaria de enfatizar, né, que Kant ele estava ciente de que na Prússia dele, né, ele nasceu e viveu na Prússia Oriental, que hoje é Rússia, que muitas pessoas ainda estavam sob o regime servil, ainda, né, o analfabetismo era muito grande, mas ele tinha a esperança de que o ser humano ele conseguiria, com o passar dos tempos, ir se esclarecendo. O que é se esclarecendo, né? É a saída do homem da menoridade, né, para a maioridade. Era de se tornar autônomo. Esse termo ele só começou a usar o termo grego autonomia mais adiante, né? No Vasistov Claron ele ainda não usou, né, o que é isso, esclarecimento, ele ainda não usava esses termos jurídicos, porque era o que ele tinha, né, em mão. E aí, então, vejam, né, quando a gente fala assim, na Paz Perpétua, Kant diz que nós somos todos vizinhos, isso eu comentei ontem, mas hoje a gente pode aprofundar. Na Paz Perpétua ele diz, olha, tendo em vista que a Terra é um globo, né, e nós, de alguma maneira, habitamos o mesmo planeta, respiramos o mesmo ar, tomamos a mesma água, né? Isso não é ele falando, sou eu, mas, enfim, ele fala que nós, como habitamos o mesmo planeta, a gente é vizinho de alguma forma. E aí, então, o cosmopolitismo kantiano ele é extremamente importante, não só porque ele deu origem à Liga das Nações depois da Primeira Guerra e a ONU depois da Segunda, mas também pela concepção que ele tinha. Eu penso assim que às vezes a gente faz uma leitura muito reducionista do Kant, diz, porque ele era eurocêntrico, não, ele diz, nenhum povo pode, né, adentrar o território de outro, escravizar suas pessoas ou retirar suas riquezas sem consentimento, porque a terra ela pertence a todos e por isso tem o direito de visita, essas coisas todas que ele comenta, né, na Paz Perpétua. Então, assim, o conceito que ele tem de um homem não é um homem globalizado, é um ser humano cosmopolita, um ser humano que habita o mesmo planeta e, portanto, né, tem, digamos assim, os mesmos direitos humanos, né? Ele não diz nesses termos, né, mas que tem direito a ter uma vida digna. Ontem a professora Solange falou, né, que o homem é fim e não meio e tal. Sim. Isso está na Grundlegung, está na fundamentação, mas na Paz Perpétua ele tem de novo, né, ele expõe de novo o imperativo categórico, né, agora mais numa perspectiva política, onde, né, todos os seres humanos têm direitos, e aí ele fala assim, mesmo o imperador, o chefe da nação, ele não pode, né, utilizar seus soldados como se fossem coisas. Isso é bem interessante. Então, assim, há na modernidade, embora, né, a gente possa fazer críticas a aquelas coisas robesianas, como o individualismo e coisas do gênero, a gente tem que pensar assim que nós temos alguém como Kant que diz, olha, todos nós somos donos desse planeta, precisamos viver bem nesse planeta, e se um não vive bem no planeta, os outros também não vivem, porque nós estamos em inter-relação constante. E aí, então, outro tópico que eu queria chamar a atenção, né, no pensamento kantiano, é quando Kant fala sobre a importância das leis, né? Aí vocês vão lembrar da metafísica dos costumes, onde tem, né, a doutrina do direito, a doutrina do direito e depois a doutrina das virtudes. Na parte da doutrina do direito, né, a importância de organizar a nossa vida em comum. E aí, assim, a lei para Kant tem um viés muito positivo. E vejam que ele só foi se dedicar a essas questões mais no final da vida, né? Porque enquanto mais no início ele estava mais querendo compreender o mundo, né? Você deve lembrar que ele escreveu sobre o terremoto que aconteceu em Lisboa, ele falou sobre nuvens, né? Depois ele vai se dedicar mais ao conhecimento, fazer sua filosofia chamada de crítica.
E mais no final da vida, ele vai ali, 1795, 1797, 98, está preocupado com essa questão da nossa vida em comunidade. E aí, então, a lei ela tem um papel importante, porque Kant não quer que nós sejamos alguém que cumpre a lei porque nós somos obrigados, ou para não sermos multados, ou para não sermos punidos, mas ele quer que nós cumpramos as leis porque nós somos legisladores. O que significa? Que eu ouço o que querem que eu faça, por exemplo, em nível de lei. Eu gosto muito do exemplo das leis de trânsito, né, porque elas organizam a nossa comunidade. Né? Eu tenho que colocar o cinto. Por que eu tenho que colocar o cinto? Então, Kant diria assim, olha, você tem que pegar essa lei, né, obrigatório uso de cinto para os passageiros de veículo automotor, mas você tem que passar pelo teu crivo racional e dizer, não, realmente, eu fico mais protegida, eu protejo as pessoas que estão comigo e eu protejo as outras também, que estão nos outros veículos. Então, eu tenho que ser legisladora nesse sentido, de dar o meu sim, né, a minha concordância, o meu assentimento a certos regramentos, quando eles forem realmente, né, benéficos, bons para nós, e rechaçar e não aceitar, né? Embora Kant nunca foi um revolucionário, foi um reformista, ele diz, nós podemos reformar aquelas leis que não são boas para nós. Então, assim, observe assim, o conceito que ele tem do ser humano. Veja, não estou falando da crítica da razão pura, né? Porque isso vocês estudam bastante, conhecem. Mas esse Kant mais humanista, digamos assim, né? Que está no Wasserstoff-Claren, depois ele vai para a crítica do juízo de 1790, paz perpétua, né? E mesmo a religião nos limites da simples razão, e depois a metafísica dos costumes. É um Kant, né, que está preocupado com o ser humano no planeta, um ser humano que tem relação com os outros, que precisa estar vinculado com os outros e que não vai conseguir ser ético se não começar por si próprio. Né? Lembrem da doutrina da virtude, da metafísica dos costumes, né? Que ele comenta isso, né? Que a ética começa comigo. Se eu não me respeito, como é que eu vou respeitar os outros? Se eu não me amo, como é que eu vou respeitar os outros, o meio ambiente, etc. E a terceira, a terceira é a questão de que nós podemos fazer escolhas, né? Agora que eu vi, porque daqui onde eu estou olhando, eu não enxergo muito bem, pareciam 2 latinhas de refrigerante, em vez não, né? São os pezinhos, que nós podemos escolher para onde nós vamos, e que isso vai ter as suas consequências. Tanto que a palavra responsabilidade vem da palavra resposta. E a palavra respeito também vem da palavra resposta. Resposta ao quê? A forma como eu me exponho no mundo, eu recebo a resposta das outras pessoas, né, em forma de, sim, nós te valorizamos e te reconhecemos como digna, ou não, a resposta, então, é a falta de respeito, as pessoas me respondem, não, você não é digna de nossa consideração, do nosso respeito. Então, e aqui, né, fica bem claro, né, que é o retorno do Kant naquilo que eu chamo de filosofia da ação, porque eu não chamo filosofia moral, eu chamo filosofia da ação, que é a crítica da razão prática e a fundamentação metafísica dos costumes, onde, se nós podemos escolher, nós temos que nos responsabilizar, nós temos que responder pelas escolhas que fizemos. E essas escolhas, elas não dizem respeito só a nós, né? Elas dizem respeito a nós porque nós somos seres que vivemos em comunidade. Mesmo aquela pessoa que se retira do mundo, vai para o deserto, vai para a floresta, né? Ela ainda mantém vizinhança com os outros porque o planeta é o mesmo. Por isso que ontem eu dizia, né, que o dia que nós conseguirmos morar em outro lugar, né, construir uma vida, nós vamos ter que repensar o conceito de homem. Porque a Arendt diz isso na introdução, lá no prefácio da condição humana, né? Porque como ela viveu a saída do homem do planeta, ela viveu a condição humana, ela escreveu na época que se colocou o primeiro satélite em órbita, e ela diz, bom, isso muda a estatura do humano, né? Mas o dia que se for viver num outro planeta, nós vamos ter que repensar a condição humana.
Mas até que nós estivermos nesse planeta, a nossa condição humana é essa: a vida que o labor supre, né? A mundanidade que o work supre, e as questões, né, de natalidade, singularidade, pluralidade, liberdade, igualdade, né? Pelo menos são as 5 que eu me lembro agora, que são da condição humana ativa, da vida ativa na ação, da action. Eu uso os termos em inglês, porque no português, quem estuda Arendt sempre tem uma dificuldade de entender por causa das traduções, né? Porque houve uma tradução até a 10ª edição da Condição Humana, que era Labor, Work, Action, era traduzido por labor, trabalho e ação. E aí depois houve uma alteração, e aí se traduziu, né, na mesma ordem, por trabalho, obra e ação. E aí o que acontece, os nossos estudantes e leitores de Arendt, eles confundem, porque o termo trabalho aparece em 2 momentos com significações diferentes, né? Então eu prefiro usar sempre no inglês, já que Arendt escreveu, né, labor, work, action, porque daí me parece que a gente não se confunde. As questões da sobrevivência, labor, as questões de produzir um mundo diferente de physis, né? Nós estamos na physis, mas a physis não nos protege, ela muito pelo contrário, né? Eu sempre digo, como é que vocês se sentem à noite com chuva, sem luz, né? Como é que a gente se sente largado à natureza? A gente se sente muito desprotegido. Então, nós precisamos construir um mundo. Quem constrói um mundo é o work, né? O mundo material, de coisas assim, e um mundo também, né, imaterial, que são as leis, as artes, né? Todas essas coisas que nós não seríamos humanos, plenamente humanos, sem elas. Então, assim, o work, ele é extremamente importante, mas ele não é a principal coisa da nossa vida. Quem elevou o work à principal coisa da nossa vida foi a modernidade. E o que acontece com isso? Acontece que a gente gasta 80% da nossa vida produzindo, né, no sentido do work, aí deixamos 15% para a nossa vida biológica, que ela fica muito defasada, e praticamente nada para a nossa vida de action. E isso, assim, é extremamente prejudicial. E eu posso falar isso, assim, com mais ênfase, porque eu ajudei uma estudante de enfermagem lá da UFPEL, que ela falou sobre a condição do enfermeiro docente, né, a partir da condição humana, nesses 3, na vida ativa, né, nesses 3 momentos, labor, work e action. E ela realmente conseguiu demonstrar, né, que o enfermeiro docente ele está adoecendo física e mentalmente. Por quê? Porque ele está gastando quase toda a sua vida no work e deixando tanto o labor, a sua vida biológica, familiar, etc., de lado, e praticamente sem uma vida de ação, né, ação entre pares, para se sentir realmente humano. Então, por isso, assim, que essa minha preocupação com o conceito que nós temos, ela me parece, assim, extremamente importante, porque nós somos, digamos assim, educados, né? Nós crescemos ouvindo, você tem que trabalhar. E eu não digo não, a gente não tem, mas a gente tem outras coisas na vida que também precisam de atenção e cuidado. E o que é isso? É a parte do labor, a nossa vida em família, a nossa vida no cuidado com o nosso corpo e a nossa mente. E nós temos também a nossa vida enquanto homens e mulheres que estão partilhando o mesmo planeta, que precisa decidir as suas questões, né? O social, assumindo o lugar do político, ele é realmente a destruição de nós enquanto seres singulares, enquanto seres que precisamos, né, do encontro entre os pares para nos sentirmos verdadeiramente seres humanos. Porque o que nos distingue? É a racionalidade, sim, é o conjunto, né, da nossa razão, da nossa emoção, dos vínculos. Então, nós não podemos... E isso nós só conseguimos num lugar onde realmente a gente se encontra enquanto iguais. E isso, assim, tem sido relegado, assim, a uma coisa muito mínima, porque a política ficou, assim, gerenciamento das coisas básicas, né, da administração das coisas
da nossa vida. Bom, mas a administração só da nossa vida parece muito com as coisas lá da casa, né, do labor. E tem esse lado, mas não é só isso. Que são as pessoas que estão vivenciando que precisam dizer qual é o tipo de cidade elas precisam, qual é o tipo de transporte, qual é o tipo de educação, quais são as principais necessidades no nível da saúde, etc. E não esperar que os técnicos nos digam. Porque alguém que vai, né, tem dinheiro para ir na saúde privada, não é a mesma coisa daquela pessoa que se acidenta, ninguém sabe quem é, e quando chega no hospital ela precisa ser atendida como um ser humano normal. Normal, quero dizer assim, normal é uma palavra ruim. Uma pessoa tem que ser tratada como uma pessoa. Não importa se ela está com documento, se ela, né? E isso é uma coisa assim que nós que quando estamos aqui no Brasil a gente não tem muita noção, porque aqui nós temos o SUS, né? Mas quando a gente, por exemplo, assiste filmes coreanos, norte-americanos, a gente vê assim as pessoas quando chegam no nível da saúde e elas não têm dinheiro, elas realmente ficam com muito problema, muito desvalorizada enquanto seres humanos. Então, Kant, né, eu trouxe aqui porque Kant, ele é uma pessoa que acredita, no Vassilevsky, né, no final, lá onde pergunta assim, nós vivemos numa época esclarecida, aí Kant diz, não, nós vivemos numa época de esclarecimento. Ou seja, a Hannah não gosta do conceito de processo, mas isso é a área, não sou eu. Nós temos que vivenciar esse processo. E esse processo é individual. Então, nós, né, como ontem foi falado, né, o ser humano tem essa tendência. Aliás, o Aristóteles já diz isso na Metafísica, no livro Alfa, né, já abre, o homem tem uma tendência natural ao conhecimento. Não, ele tem um conhecimento, sim, mas ele tem uma tendência natural a querer entender o mundo onde ele vive e participar. E aí, então, isso faz com que, né, nós possamos, assim dizer, ter a esperança que nós vamos nos tornar um dia esclarecidos, no termo kantiano, assim, de autônomos mesmo. E aí eu queria trazer o Kant. E aí, então, né, eu não sei quanto tempo eu falei, eu não sei se foi muito, foi pouco, né? Mas, assim, qual é o conceito de humano que vige agora? Segundo a Arendt, nós vivemos numa sociedade da massa. Né? Dos mais recônditos vilarejos, sei lá, da África, da Ásia e daqui do Brasil, até as sociedades, as cidades mais populosas, né? Nós temos, segundo ela, essas características do homem da massa, né? E da mulher da massa, e da criança da massa, e do idoso da massa, né? Que é ser consumista, solitário, conformista, entediado, competidor, irreflexivo e temeroso. Né? Aí eu coloquei algumas gravuras, né? E essa aqui de baixo, desses olhinhos ali, em metade do caminho, é para mostrar o entediado. Porque nós passamos, segundo a Arendt, isso eu estou falando daquele artigo que é de Entre o Passado e o Futuro, né? Crise na Cultura. Lá ela diz assim, olha, a sociedade que surgiu na Europa no século XVII, ela se divide em dois momentos. A boa sociedade, que vai do século XVII até mais ou menos 1914, né, com a Primeira Guerra, que é a boa sociedade, que seria aquela sociedade do homo faber, né, a da valorização do fazer, né, do fazer enquanto elaborar produtos para vender e lucrar, né, nesse sentido. E depois disso, nós entramos numa outra fase chamada, né, a sociedade da massa, que é a sociedade que vigiou no século XX e continua no XXI, e que deu origem às guerras e assim por diante. Né? E então é dessa pessoa que daí ela diz assim, olha, agora nós não estamos mais com a prevalência do homo faber, o homem elaborador de coisas, nós estamos naquela do homem consumidor, e ele consome tudo. Ele consome a própria vida, ele quer consumir a vida das outras pessoas, ele quer consumir, ele está consumindo o planeta, né? Ele consome tudo. E aí, mas esse consumo não é uma coisa assim que faz bem a ele, né? Por quê? Porque ele é um homem robesiano. Não? Vocês podem ver as características: solitário, conformista, entediado, competidor, irreflexivo e temeroso. Ele teme
ele teme a outra pessoa, ele teme não ter sucesso na vida, ele teme receber um não, né? E aí, isso que eu fui boazinha, eu não coloquei, né, que ele se torna alguém que não quer se responsabilizar, então, de certa forma, ele é um tanto quanto infantilizado, ele não quer se preocupar com o futuro, ele não está nem aí com pegada ecológica, ele não está nem aí se vai ter água ou planeta daqui a 50 anos. É muito estranho esse tipo de homem. Mas ele não é, e aí ao outro lado, né, não é obrigatoriamente, né, assim. Por quê? Porque nós conhecemos pessoas, e por sorte existem pessoas, né, que conseguem pensar diferente e viver diferente. E aí, então, eu coloquei em nível do dever ser, né, porque a filosofia e a filosofia política sempre estão, né, com um olho no ser, que é a nossa coluna aqui. Eu não sei se de vocês deve ser da direita, né, para mim fica o oposto, né, da sociedade da massa, mas nós temos também possibilidades de termos uma vida com solidariedade, empatia, responsabilidade, preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com a cidadania, com os direitos humanos, com a reflexão, e aí desconfigurou, tem o colocar-se no lugar do outro, né? E aí vocês veem assim que, embora não tenha o rosto da Arendt, que foi uma falha minha, eu peço desculpas, né, são conceitos, né, kantiano-arendtianos, que demonstram, né, que nós, e isso assim me lembra assim, muito assim, o Agostinho, né, que nós podemos escolher em qual sociedade nós queremos viver. Só que a gente não pode dizer assim, como eu sou uma, eu não vou separar o lixo porque, enfim, né, para que eu vou separar lixo se quem mais produz lixo são as empresas e nessas grandes cidades? Por que eu vou me preocupar em economizar luz se quem gasta muita luz são as indústrias, não sei o quê? Cada um de nós tem um lugar no mundo e tem que fazer jus a esse lugar. Então, assim, quando a gente fala assim, qual é o conceito de humano que vive agora, nós podemos perceber assim que existe uma sociedade de massa instalada que tem a tendência de, sim, se alterar conforme as necessidades, que eu chamaria se atualizar, né? Mas que também existem, né, nessa mesma sociedade outras formas de viver, né? E aqui tem aquela coisa interessante da área, né, que ela fala sobre o oásis e o deserto, né? Se a sociedade da massa é o deserto, esse nosso dever ser aqui, ele é o oásis. E como é que funciona o oásis? O oásis, ele é pequeno, né? E aí ele tem a fonte, e essa fonte, ela tem que ser cuidada, porque a tendência do deserto é, né, se adonar de todo o espaço e secar essa fonte, né? Cobri-la e secar. Então, nós precisamos ser pessoas que habitam esse oásis, né, que se juntam com outras pessoas que pensam igual, e não deixarmos, né, que o deserto tome conta. Pelo contrário, né, nosso dever deveria ser de plantar mais árvores, mais plantas, né, para que venham mais borboletas, mais pássaros, mais abelhas, mais insetos e polinizem e ampliar o oásis do que deixar o deserto tomar conta. Então, qual é o conceito? Nós escolhemos, mas nós podemos, né, pensar que se eu sozinha não sou grande coisa, eu posso me unir com outras pessoas e transformar, né, o meu entorno em um oásis e chamar mais pessoas para esse oásis. Quem sabe, né, nós consigamos assim afastar o deserto. Então, é essa a concepção, né, que me parece que a gente tem que ser realista e, ao mesmo tempo, um tanto utópico, acreditar, né, que o ser humano tem realmente, como a Arendt diz, o Kant próprio também diz, né, e outros pensadores, é claro, né, que está nas nossas mãos escolher com quem nós somos, com quem nós queremos viver, né, os nossos parceiros vivos e mortos. É assim que a Arendt termina o artigo, né, sobre a crise na cultura, que cada um de nós escolhe as companhias entre os vivos e os mortos. E aí escolhamos bem as nossas parcerias, as nossas companhias entre vivos e mortos, né, para que nós possamos
deixar uma contribuição positiva para o futuro. Afinal de contas, né, se nós nascemos, nós vamos morrer, mas a gente não precisa levar junto o planeta inteiro, né? Nós podemos deixar, eu pelo menos espero, né, que a minha voz seja um pouco ouvida e que vocês sejam pessoas que transformem, né, o oásis em algo maior do que um simples oásis e que também, né, contenham o deserto para que nós possamos ter uma vida humana assim o mais completa, o mais íntegra, o melhor possível. Porque é possível. Se for possível destruir, vai ser possível recuperar, né? Então, assim, ter uma esperança não ingênua e ter ação, né? Ação. Não adianta só ficar dizendo assim, alguém tem que fazer. Você sabe que alguém e ninguém é a mesma coisa. Tem que ser eu, tu, ele, nós, né? Cada um no seu lugar, com o seu nome. E, né, decidir, enfim, que nós queremos, quem nós queremos ser, né, a partir daquilo que nós fazemos. Mas fazemos não no nível só da produção, né, no nível do ser, né, no nível da ação. Eu não sei, eu acho que agora eu não sei quanto tempo eu falei, eu vou deixar para as vossas questões, né. Às vezes eu tenho um pouco de receio assim, de ser meio catequética, no sentido assim, ela parece que está fora do mundo, está num mundo que não existe. Não, eu estou no mundo que existe, mas eu ainda tenho esperança, né? Por isso que eu sou professora também, né? Há 34 anos e tanto, né? Porque eu tenho esperança que a gente possa fazer desse mundo um lugar realmente bom para a gente viver. Era isso. Muito obrigada por me ouvirem, pela paciência, e vou aguardar as vossas perguntas. Sejam bem tranquilos, o máximo que pode acontecer eu não saber responder, mas vocês perguntem, por favor. Obrigada. Mais ou menos 40 minutos. Muito obrigada, professora Sônia Esquil, pela sua excelente palestra, né, pelas considerações, pelas questões, por transitar na história da filosofia. Certamente foi muito enriquecedor, até porque temos acadêmicos que estão no início do curso, aqueles que estão concluindo o curso. Então, uma semana acadêmica é extremamente importante, né, que os alunos consigam acompanhar e também ver essa transição do pensamento. Muito obrigada. Bom, então, agora nós temos o espaço para perguntas. O acadêmico Luiz vai levar o microfone até vocês. Bom, eu quero iniciar, professora. Eu me interesso bastante pela filosofia e também pela obra de Maquiavel. E você trouxe a referência às duas obras, né, deste autor. E Maquiavel foi um grande historiador. Então, sabendo também da sua formação na área da história, Maquiavel tem uma concepção bastante pessimista de natureza humana, né, de que o ser humano é egoísta, ávido por lucro, e que essa seria, ou melhor, esses seriam os traços imutáveis da natureza humana. Então, essa visão pessimista, né, do ser humano pode ser superada por meio da noção de condição humana de Hannah Arendt? Sabes que isso que tu citaste está na obra O Príncipe. E na obra O Príncipe, o Maquiavel, como ele quer voltar às boas com os Médici, ele escreve, né? Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. O Maquiavel escreve, então, para o Médici para que ele voltar às graças dos Médici, e aí ele diz assim: o homem é egoísta. Isso, me parece que o homem ele é assim numa situação de dominação, numa situação de insegurança. Porque se tu fores adiante no próprio Príncipe, quando o Maquiavel fala que o principado, que ele chama de principado, né? Quando o principado está organizado, está consolidado, aí o governante tem que ser ético, né? Porque o objetivo, né, de um Estado é viver em paz.
E aí é que nós temos aquele momento do conflito de dois grupos, e é aqui que eu enfatizei, né, que o Maquiavel ele é muito claro, né, que é mais vantajoso para o príncipe ter o povo do seu lado do que os ricos, né? Então veja bem, numa situação de insegurança, numa situação de dominação, numa situação de instabilidade, sim, as pessoas elas se tornam temerosas, elas se tornam com essas tendências ao mal. Mas se elas estão, né, sob um governo estável, digamos assim, com amor à pátria, né, à sua cidade, no caso do Maquiavel, elas acabam protegendo essa região, se autoprotegendo. Tanto que quando ele diz assim, olha, não se deve, o governante nunca deve se adonar dos bens dos seus súditos, ou das mulheres dos seus súditos, ou da produção dos seus súditos, porque isso vai irritá-los. Ou seja, sabe, ele está ciente de que existem limites ao que o governante pode e o que o governante não pode fazer. Mas aí, é por isso que eu digo assim, a obra O Príncipe, ela muitas vezes, ele é monarquista. Em verdade, ele é republicano ao estilo do Cícero. Mas como ele se adaptou à sua época, né? Então, Florença era um principado, tá? Então ele escreveu O Príncipe. Mas na obra, a primeira década de Tito Livio, não. Ele retorna, como tu dizes, né, a história romana, né, da República, dizendo que foi a melhor época. E aí sim, né? E o que é a República? É o governante ter limites, viver sob leis, com amor à pátria. Cidadania ativa. Uma cidadania, né, ativa. Tanto que o próprio Maquiavel ele adota, né, do Cícero a Politeia Mix, né, a divisão de poderes para que cada um tenha a sua representação dentro da cidade. Então, assim, me parece que esse conceito de homem, né, essa antropologia negativa do Maquiavel é cronológica, é situada numa situação e num tempo. Por quê? Porque se nós tivermos um bom governante, entende o Maquiavel, que nos traz estabilidade, que nos protege do domínio externo, que protege o nosso comércio, a nossa agricultura, as nossas famílias, é possível viver em paz e em ética. Daí, né, o conselho do Maquiavel é ficar sempre do lado dos pobres, que esses são mais nacionalistas, digamos assim, do que os outros. Então, me parece que são momentos diferentes. Portanto, então, não seriam imutáveis, né? Não. E que também, né, essa antropologia negativa é porque quiseram, né, tornar o Maquiavel maquiavélico, né, uma pessoa desprezível a ser temida, né, e não observaram esse outro lado. Depois de consolidado o poder, a gente vai ter que consolidar uma comunidade pacificada e ética. E aí, com certeza, o cidadão vai ser outro tipo de cidadão. E aproximando com a Hannah Arendt, a Arendt, ela admira o Maquiavel exatamente por esse amor cívico. Para nós, né, que tivemos uma ditadura e que nós tínhamos aula de USPB e coisa assim, né, e de moral e cívica, a gente tem um pouco de receio com essa palavra civismo, né? Mas de onde vem a palavra civismo? Vem da palavra civitas, civitas, cidade, né? Cidade, civilizado, cidadão e civil, né? Então, assim, o amor ao lugar onde nós nascemos e vivemos e constituímos família e seremos enterrados é importante. Então, ela valoriza muito, né, o Maquiavel, que revaloriza o público político, né, que valoriza o cidadão que mora lá dentro, mesmo sendo um súdito. Né. É esse Maquiavel da vida público-política que ela valoriza. O conceito de pátria que você trouxe. Isso. Os Estados nacionais começam nessa época, né? Estado-nação. Muito obrigada. Não. Passamos para outras perguntas. Professora Sônia, muito obrigado pela sua colocação muito clara e de uma maneira muito compreensível. Só que esses temas da antropologia sempre me instigam e me deixam muito
muito cheio de perguntas mais do que respostas. Eu queria fazer uma, não sei se eu vou conseguir expressar, mas digamos assim, a gente debate, a gente conversa, a gente tenta compreender o anthropos, né? E eu não ouço muito falar sobre as incapacidades humanas. René Girard, ele fala, todo o seu trabalho antropológico foi sobre o tema da violência. E ele chegou à conclusão que o ser humano não resolve o problema da violência em lugar nenhum, entendeu? Então, ou então outros que também fizeram trabalho nesses últimos tempos, como Eric Wegelin, né? Ele fala não em psicopatia, ele fala em pneumopatia. É uma compreensão equivocada, ou até posso dizer assim, falha da própria compreensão de si mesmo e do mundo. Porque sempre nós temos um problema, ou compreendermos que somos mais do que somos, ou sermos menos do que somos, né? E esses grandes estudiosos, eles, por exemplo, o tema da morte não aparece, ou aparece em Hannah Arendt, né? O tema da morte é um tema que vem, ele chega mais cedo ou mais tarde. Ou o tema da violência. Então eu tenho uma indagação, será que escavando, digamos assim, dentro dos dinamismos, das ações, das tentativas que os seres humanos fizeram ao longo da história, a gente tem poucos exemplos de paraíso de vida social. A gente tem experiências, especialmente nesse último século, nunca houve tanto sofrimento, tanto genocídio, tanta dor. E esses homens, eles proclamaram para nós utopias enormes, bonitas, e fizeram um sofrimento atroz. E muitos deles são professores de filosofia, engenheiros sociais. O pessoal que fez o Camboja foi aluno de Sartre. Quase todos eles. Pol Pot foi aluno de Sartre. E eu ouvi a palestra anteontem aqui, onde o aluno perguntou para Sartre, o que eu devo fazer? Qualquer coisa que tu fizer, está certa. Qualquer coisa é válida, porque faz parte da liberdade humana. Mas... E depois tem historiadores que ficam falando do passado, especialmente, eu não sei se somos melhores, mas quando a gente olha para a história medieval, o pessoal mete katana na Idade Média. Mas nós não somos loucos também? Somos melhores que os medievais? Eu não sei se os medievais eram tão atrasados assim em termos de humanidade, mas temos coisas horríveis, que a gente vive nos dias, é de estarrecer. Hannah Arendt fugiu da Alemanha, você não teria sido pego pelos nazistas, coisa horrível. A escola de Frankfurt, toda ela escapou, porque senão teria sido pega. E o pessoal mete katana, especialmente em certas sociedades. Eu fico me perguntando por que os caras que saíram da escola de Frankfurt não foram para a Rússia, que eles tinham simpatia pelo marxismo. Mas eles foram para os Estados Unidos, que era uma das nações que eles mais criticavam. Quer dizer, as contradições humanas estão por toda parte. Então eu pergunto assim, é possível que haja uma sociedade, porque todos nós sofremos opressão. Se eu não oprimo, eu sou oprimido. E Schopenhauer já falava isso também. Quer dizer, é difícil de escapar, porque se eu tiver um pouco de poder, eu vou pisar em cima do outro. E se eu não tenho poder, o outro pisa em cima de mim. E já o Hegel também falava, um dia o servo vai ser senhor, e vai pisar também. O escravizado vai escravizar um dia se ele tiver poder. Quem é que vai nos libertar dessa teia que nos amarra e que nos impede para avançarmos numa direção? Fraternidade. Eu gosto dessa ideia, mas quem é que vive a fraternidade mesmo? Quem é que é capaz de viver isso? Uma vez eu escrevi um pequeno artigo sobre a fraternidade que o Papa Francisco escreveu. É bonito a gente falar, mas na vida prática, eu sou egoísta, eu estou pensando em mim, quem é que vai me libertar dessa miséria? Como diz São Paulo, eu quero fazer o bem, mas não passo mal, sou um desgraçado, sou um infeliz, porque faço exatamente essas contradições internas. Eu não sei se não tem a ver com... Quebramos assim um horizonte, tem tanta coisa que eu gostaria de aprofundar. Eu sou meio confuso nas coisas, mas me pergunto muito. Viktor Frankl, ele disse num livro, O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, e ele disse que 100% dos jovens que ele atendia nos Estados Unidos, diziam que a vida para esses jovens não tinha sentido, por isso eles entravam na droga. Então,
o niilismo, o vazio de sentido, ajuda a gente a fazer qualquer coisa. Eu encontrei um tempo um senhor que estava morrendo, ele disse, você vem me falar de meio ambiente, eu estou morrendo, vá para lá, deixa a nova geração que se vire, não tenho nada a ver com isso. Vocês são moralistas, você vem para cima de mim, dando dicas de cuidar do meio ambiente, papai, eu vou morrer, eu estou morrendo. Chega de vir me dar regras, não sei das quantas. Uma mulher, um ano retrasado, nos Estados Unidos, escreveu um livro, o seguinte, o fim de tudo, e ela diz, o mundo vai acabar, vai se virar cinza mesmo. O que adianta ter mais árvore, menos árvore, se tudo vai terminar, vão virar pó. E aí, tanto faz se eu for egoísta, se eu me enriquecer, se eu vou morrer mesmo, se eu não morrer, eu vou ser morto. Quem é que vai dar um sentido para a nossa existência e para a nossa moral? Se não tiver nada depois da morte, como alguns desses nossos filósofos proclamam, tanto faz. E alguém falou em relativismo, tanto faz fazer isso ou aquilo. Quem são essas pessoas que vêm me dar dicas, o que eu devo fazer ou não fazer? Vai acabar, qualquer coisa pode ser válida. Agora, peraí, eu não estou dizendo que não tem nada, eu acho que tem tudo. E nós temos um horizonte que acaba ali, que é só político. E eu não sei se a política se salva só com ética. E eu não sei se a ética se salva só com política. Eu tenho muitas perguntas. Eu acho que o desprezo pela metafísica criou um grande problema. Nós estamos encharcados de problemas humanos, como Heidegger também tem, ou como o Nietzsche escreveu, demasiadamente humanos, somos demasiadamente humanos, e aí não conseguimos solução nenhuma. O próprio Heidegger, qual é a solução que ele apresenta? Não sei, mas que ele tinha uma certa simpatia pelo nazismo, tinha. E ele nunca pediu perdão pela adesão ao nazismo, porque o ideal dele era o nazismo. Eu acho que até um filho de Heidegger morreu na guerra. E ele até disse, bom, morreu por um grande ideal. Então tá. O amor à pátria, mas os alemães adoram a pátria deles, quando é demais, é perigoso, mas a gente ter amor pela pátria, eu acho importante também. Eu acho que quem não tem amor pela pátria, eu não sei, sabe, qual é o limite, assim, qual é o limite para orientar o nosso caminho, para não ser de mais, mas também não ser de menos, e para eu ver a outra pessoa como meu semelhante, pelo menos meu semelhante. Quem é que me disse que ele é o meu semelhante? É só minha autodeterminação, minha racionalidade? Ou é um princípio que é... Por isso, eu não quero ser religioso nem nada, mas uma sociedade que não tem pelo menos um sentimento de que há um ser transcendente, que nós somos todos irmãos, ou todos semelhantes, porque tem alguém que é Senhor da nossa vida e Senhor do mundo. Se não tiver isso, qualquer coisa vale, qualquer coisa. Mas se tem um ser superior, que é mais do que eu, mais do que qualquer um de nós, então nós somos, cuidado, vai devagar, porque eu não sou dono da vida de ninguém, eu não sou dono nem da minha própria vida, mas tem gente que diz, tanto faz, morrer ou matar. Quantos suicídios que tem nos dias atuais, e as pessoas têm vergonha e pudor de falar. Então, temos que conversar. Esses dias tinha um jornal de Santa Maria falando sobre os suicídios. Temos que falar sobre isso, e todo mundo tem medo de falar, ou porque, sabe, o que é o suicídio? O que é o suicídio? É só problemas econômicos? Só problemas... É muito mais grave o problema. Há um vazio enorme de esperança que transcende nossas atividades laborais, políticas, e o sucesso ou insucesso. Eu não sei, estamos indo para o lado da morte, mas a morte individual também, que nos assusta. Eu não sei, eu tenho muitas perguntas sobre essa atividade antropológica, e eu acho que e agradeço, porque esses temas que você colocou são provocativos, eles fazem a gente pensar. Não sei o que tu pensa, o que eu penso sobre isso. Desculpa eu falar com um pouco de emoção assim, mas é porque essas coisas mexem comigo. São muitas questões, e eu te agradeço e concordo contigo, sabe? A gente fica confuso de tantas coisas, mas o René Girard, né, que ele falou sobre o sagrado, a violência do sagrado, eu não li muito, então assim eu não posso entrar falar do René Girard. Tu falaste também de um outro filósofo mais contemporâneo, mas assim, vamos por partes. O que a Hannah Arendt diz?
A Hannah Arendt, ela faz o seguinte comentário: esses teus sentimentos, diria ela, são os sentimentos de quem vive numa sociedade da massa. Né? Por quê? Porque na modernidade se instalou um tipo de vida que, quando se coloca o econômico na vida público-política, a gente tira o humano, o ser humano, do centro das nossas preocupações e coloca capital, lucro, produção no centro, e isso é, digamos, no mínimo uma perversão. E aí o que acontece? Acontece assim aquilo que eu vejo na modernidade. A Hannah Arendt fala bastante interessante na origens do totalitarismo, né, que houve um desmantelamento da família e também, né, houve uma pauperização, porque as pessoas foram expulsas do campo, e aí, quando expulsaram, né, as pessoas do campo, elas tiveram que ir para a cidade, daí as famílias tiveram que se desmembrar, e as famílias, vocês sabem, que estão cada vez menores. Aquelas famílias que antigamente moravam juntos, os pais, os filhos, casados com as suas esposas, com os seus filhos, com as pessoas que não casavam, né? Eram famílias grandes, ou seja, tinham vínculos, tinha proteção, tinha responsabilidade. Isso, né, hoje em dia, as pessoas são sozinhas, atomizadas, com medo. Então, assim, realmente, né, há um vazio existencial. E também, né, aquela ideia de que nós não precisamos de Deus. Me parece, né, eu comentava hoje de manhã sobre isso, que nós não precisamos de Deus, talvez, para justificar o conhecimento. Né? A epistemologia moderna mostrou que nós podemos conhecer, independente de Deus, né, você sabe, Descartes e Kant, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos espiritualidade, que nós não precisemos, né, não precisemos cuidar da nossa vida do espírito. Né? O Kant, ele é muito claro nisso, né? O Gemüt, ele precisa se unificar para que nós tenhamos o sentimento de vida. Mas então, assim, a Hannah diz assim que esses nossos sentimentos, eles são de pessoas que estão numa sociedade da massa, sendo comprimidos ao mesmo tempo uns contra os outros, mas ao mesmo tempo estamos sozinhos enquanto seres humanos. E isso realmente dá esse sentimento bastante desesperador. E aí, bom, a solução que ela dá é aquela, né, de que nós precisamos nos aproximar de quem tem objetivos e são parecidos conosco e fazermos um oásis, ou seja, nos vincularmos às pessoas. Nós temos que refazer os vínculos. E quando a gente fala de refazer os vínculos, é os vínculos consigo, e aí entra a questão da espiritualidade, né, e com os outros. Porque se eu me sinto responsável pela Cristina, e a Cristina se sente responsável por mim, o que acontece? A gente vai se proteger. E a gente não vai deixar, por exemplo, que outros façam mal. E isso, né, tá lá na Arendt, mas isso também é uma concepção minha, né, sobre a necessidade que nós temos de ter vínculos e estarmos próximos a pessoas que nos façam sentir seguros, queridos, amados, importantes, né? Porque, no geral, a sociedade não foi feita para isso. Né? O próprio Hegel, quando ele fala, né, aquela distinção entre família, sociedade burguesa e Estado, ele sabe disso. Né? O nível da sociedade burguesa é o nível da produção, da venda, do consumo, não é o lugar do humano. O lugar do humano é outro lugar. A Arendt diz que é na action. E o Hegel dizia, né, que é na família. Bom, eu queria comentar a questão da violência. Sabes que, quando você falava do René Girard, eu estava me lembrando que o Einstein e o Freud trocaram uma carta, né, sobre a guerra. E essa carta, que é muito interessante, e na época eu tive que correr muito atrás dela, porque não tinha tradução para o português, mas agora tem, vocês acham fácil na internet. Que, por um lado, a violência ela é natural, porque nós temos um corpo, e esse corpo ocupa um espaço, e ele, de certa forma, atrapalha, estorva o outro. Então, assim, a agressividade ela é natural para seres corpóreos. Mas nós somos também seres de emoções e seres de razão. Né? O Kant distingue a razão em Vernunft e Verstand, e aí isso é muito importante também, né, porque nós não somos só seres calculativos, como diria o Hobbes, né, seres de intelecto, mas nós somos também seres de pensamento.
E aí, com isso, né, nós podemos nos conter. Porque, por exemplo, né, se nós temos, digamos, muita energia, que pode ser agressiva, nós podemos gastá-la nos esportes. Mas isso não quer dizer que o esporte tem que ser violento. Não, ele é um momento lúdico para onde a gente pode, né, fazer descarregar essas energias mais agressivas. Porque nessa carta do Freud e do Einstein, essa pelo menos foi a minha conclusão, vocês têm que ler para vocês pensarem por si próprios, para tirar as próprias conclusões, mas eles vão dizer assim, olha, de certa forma é um tanto quanto natural que nós tenhamos agressividade, essas energias, mas nós temos que, de certa forma, administrá-las, assim como a gente administra a fome, a sede, né? A gente não faz qualquer coisa em qualquer lugar, né? Então, nós também podemos administrar, né? Eu fiquei com raiva porque a Cristina me fez uma pergunta. A raiva é natural, só que ela tem que vir e passar. Ela não precisa se expressar em palavrões ou em ações, né? Porque nós temos sentimentos tanto bons quanto ruins. Então, nós temos que administrar isso. Então, a violência, né? A Arendt, ela é contra a violência. A Arendt diz que a violência é muda, né? A violência usa de implementos, enquanto que, né? Mas, às vezes, ela é a única forma de alterar uma situação. E a Arendt diz, bom, se nós tivermos que, para sair numa situação de injustiça, né? Você sabe que ela escreveu um artigo sobre a desobediência civil. Então, ela diz, bom, se nós queremos ser desobedientes civis e que a violência se fizer, porque às vezes ela é incontrolável, ela tem que ser curta, focal, né? Ela tem que ter o locus, o tempo, e depois cessar, porque nós temos que buscar, né? E isso, lembre, né? O Marcílio de Pado, o Kant, né? O próprio Dante Alighieri, na prova da monarquia, ele fala, né? Nós só conseguimos pensar no futuro, construir uma vida digna e nos sentir seguro numa época de paz, né? A guerra não nos permite pensarmos assim, nós queremos ter filhos ou nos formarmos, né? Ou fazermos uma plantação, porque tudo se torna vão. Bom, então já falei da violência, né? Que a violência, se ela é algo natural no humano, ela tem que ser contida no sentido exatamente da diplomacia, né? Precisamos, né, o zoom politikon do Aristóteles, né? Nós somos seres que conseguem resolver os problemas pela fala. Se ela acontecer, tem que ser rápida, focal e depois desaparecer, né? Temos que voltar a uma estabilidade. Eu comentei sobre a questão que tu falaste, e aí eu sugiro até que vocês deem uma olhada naquela obra, porque é a psicanálise conversando com a ciência, né? E aí, assim, é para vocês verem também, né, como essa preocupação transcende a filosofia. Ah, sim, tu falaste do Sartre, sabe? O Sartre, naquela carta como é que é? O que é o existencialismo? Carta sobre o humanismo. Eu não me lembro mais da obra do Sartre que ele fala sobre o existencialismo, o título. Humanismo e humanismo. É um existencialismo. Cuidado, né? Quando o aluno pergunta assim para o Sartre, o que eu devo fazer? Eu devo ir para a guerra ou eu devo cuidar da minha mãe? E aí o Sartre responde, você é absolutamente livre, você tem que escolher, e aquilo que tu escolheres vai gerar consequências, né? Se você for um desertor, tu vai ter consequências. Se a tua mãe falecer por falta de cuidados, vai ter consequências para ti. Ele jamais disse coisas do tipo assim, que se exploda o mundo, né? Não, porque o existencialismo é responsabilidade pelo outro. Então, assim, pelo menos a leitura que eu fiz dessa obra, né, eu achei bem interessante, porque eu sou responsável por mim e pelos outros, né? Então, assim, sim, eles foram comunistas, mas eu tento me colocar no lugar deles, né? Uma Europa totalmente destruída, né? Qual é a solução? Ah, bom, o comunismo, mas eles depois, né? Vocês sabem, Foucault e vários outros depois acabaram se afastando, né, do comunismo, porque o comunismo, que não era comunismo, né, o stalinismo, foi terrível, né?
Então não foi um bom exemplo. Aí falasse sobre a escola de Frankfurt. Lembre, né, que a escola de Frankfurt ela era de teoria social. Quando ela utilizava o marxismo, ela não utilizava o marxismo enquanto materialismo histórico e dialético, mas sim enquanto interpretação, né, da sociedade. Tanto que eles eram sociólogos, né, em sua grande maioria. E eles, então, não concordavam com o comunismo. Os frankfurtianos não eram comunistas. Eles realmente utilizavam ideias do Marx para entender a sociedade e não para alterá-la no sentido, né, de formar um novo tipo de governo. Por isso que eles foram para os Estados Unidos, porque eles foram perseguidos também. Eu não sou muito fã da escola de Frankfurt, especialmente assim o Adorno e o Habermas, então assim eu prefiro não falar muito, mas assim eu gosto muito do Axel Honneth, né? E o do Horkheimer também eu aprecio bastante, o Marcuse, o Fromm. Então, bom, enfim. Então mas eu entendo o que você quer dizer, né? Que muitos deles não são muito abstratos, né? O Heidegger, por exemplo, né? Sim, ele tinha todo um viés nazista, mas as ideias dele são importantes para o século XX. Às vezes a gente tem que fazer isso, né? Separar a pessoa, né? A biografia do pensamento. A Arendt não dá para fazer isso, né? Eu também não, mas às vezes o Heidegger, eu concordo contigo, ele jamais se desculpou, muito pelo contrário, ele era extremamente autoritário. A Arendt tentou desculpá-lo a vida toda. Os dois filhos do Heidegger, né, foram soldados nazistas, os dois ficaram presos na Itália. A Hannah Arendt teve que ajudar o Heidegger a conseguir dinheiro para resgatar os filhos. Um dos filhos do Heidegger casou e tem uma filha, dizem que é uma pessoa simpaticíssima, está na Alemanha e não é nazista. Mas o outro parece que ficou solteiro, não tenho muita... E cuida da casa deles lá na Floresta Negra. Sim. Então, assim, muitas respostas eu não tenho, mas como eu tenho minha primeira formação em História, eu não consigo ser tão abstrata, né? E eu concordo contigo. E a Arendt, por exemplo, com relação a isso que tu falaste, né, desse abandono da metafísica, a Hannah Arendt, na Vida do Espírito, ela diz, olha, se nós acabarmos com o suprassensível, nós acabamos com o sensível, porque é matéria e forma, né? Então, os dois, eles vão existir. Tanto que vocês veem assim, ela diz, né, na introdução lá da Vida do Espírito, que ela acabou morrendo e não concluindo. Ela diz, vocês veem, né, no final da vida aqui eu estou voltando à filosofia e às questões do espírito. Então, tipo assim, eu estou retornando à filosofia, né, enquanto eu dediquei minha vida toda à teoria política, agora estou voltando, né, e ela jamais vai eliminar aquilo que ela chama de suprassensível, porque ela diz que eliminando um vai se eliminar o outro, ou seja, os dois compõem. Os dois compõem a vida. Eu não sei se eu te respondi, eu comentei algumas coisas, né? Uma última coisa assim, que eu gostaria de comentar a partir de Arendt, né? Que isso é bem kantiano, cabe a mim resistir ao mal e evitar de cometer o mal. E o que quer dizer isso? Quer dizer assim, né? Se eu perguntar assim para o Kaique, tu quer roubar ou ser roubado? Professora Cristina, você quer estuprar ou ser estuprada? A resposta, nenhum dos dois. Nós temos que sair dessa coisa assim polarizada, ou isto ou aquilo. E o que nós temos que fazer? Dar um passo atrás e dizer, eu não quero ser roubada, eu não quero ser estuprada, eu não quero ser explorada. Né? Tem que ter, sabe, aquilo que o Kant fala, você tem que ter uma decisão pessoal. E aí o que acontece? Tem que evitar ao máximo essas coisas que nos afastam do humano. Né? E aí teve mais uma outra coisa que agora eu lembrei que você comentou. Então, assim, tem que ser uma decisão minha e depois eu vou me aproximar dos outros e construir esse oásis. E isso é possível, né? O grupo de estudos que nós temos lá tem 13 anos e o pessoal comenta assim que é uma segunda família, um lugar onde se sentem protegidos, que pode se falar, que pode se comentar quando não se está bem, além de estudar, então, obviamente, né? Então, assim, são possíveis pequenos oásis.
Não, agora tem mais uma coisa interessante que você falou que eu queria comentar antes de encerrar. Então, assim, nós temos que lembrar assim que nem tudo é isto ou aquilo, né? Nós podemos também fazer isso. Nós temos que evitar de cometer uma... Porque, às vezes, as pessoas estão assim... e dizem assim, por exemplo, né, ontem eu estava comentando, o aluno, professor, eu estava trabalhando, não me dá falta. Mas não cabe a mim não te dar falta. Cabe a mim expor as tuas faltas, porque... você não tem nenhum motivo para te dar um privilégio. Né? E nós temos que evitar essa questão de privilégio, nós temos que priorizar a igualdade. Então, assim, ele estava me convidando a fazer uma coisa errada. Eu tenho que resistir ao mal, porque eu estaria sendo injusta com os alunos que estavam comigo desde o início da aula. E ele não se deu conta disso. Né? A desigualdade não ia ser bom para ele, mas ia ser ruim para mim, que ia fazer uma coisa que ia ser injusta com os colegas. Então, assim, nós temos que evitar e resistir ao mal. Embora, né? E aí eu me lembrei, né? Você fala da questão, né? De ou eu exploro, ou eu sou explorado. Isso lembra o Foucault com as micro-relações, né? Os micropoderes. Sim, mas nós podemos fazer das nossas relações de poder, que são sempre relações, né? Que sejam não prejudiciais aos outros. E isso é possível. Daí eu me lembrei, né? Do Dussel, né? E também, né? Isso já me lembrou o Gramsci, que comentam, né? Nós precisamos mudar de mentalidade, porque senão realmente a gente só vai substituir, né? Um pelo outro. É como dizem, né? Só vão trocar as moscas. E não é isso que a gente faz. Por exemplo, foi isso que fizeram na Rússia. Tiraram o czar, colocaram o presidente do partido que vivia como se fosse um czar. Então, só trocou realmente as moscas, né? E aí continuou as injustiças, continuou, né, o desprezo pela vida e coisa do gênero lá na União Soviética. Então, não adiantou nada. Quer dizer, não entendo isso, não adiantou nada, sabe, como assim, um desprezo, assim, mas humanamente falando, né, infelizmente, o que se construiu lá com o stalinismo foi terrível, os expurgos, tudo aquilo que se fez, né? Então, eu tenho um colega que ele é anti-humanista. Tu falaste do niilismo, né? E eu penso assim, ele não é um anti-humanismo, ele é contra certos tipos de humanismo, porque realmente, né, a gente tem que deixar de ser humano para não ser humanista. Mas a gente tem que priorizar o que tem prioridade e deixar como secundário aquilo que é, né? E esse negócio de trazer a economia para o centro das nossas preocupações é que realmente destruiu, né, aquilo que a gente deveria ter como central, que é não só a vida biológica, mas a boa vida, né? Eu não respondo nada, pessoal. Que coisa mais feia. Bom dia, professora Sônia. Muito obrigado pelas palavras, pelas inquietações. E, na medida que a senhora ia apresentando as lâminas e apresentando também um pouco a história, uma coisa que me instiga bastante é, por exemplo, a nossa busca hoje pelo armamento, né? E a gente sabe que Hannah Arendt nos fala que diante de uma arma, né, calçada para mim, o cara que calça uma arma para mim, ele não manifesta somente um poder, né? Não é um poder, mas é o máximo da desumanização. E isso nos faz lembrar também um pouco a influência socrática no pensamento de Hannah Arendt, no sentido de, será que é melhor cometer injustiça ou sofrê-la, né? Então eu gostaria de ouvi-la um pouco mais sobre isso, nesse sentido, por que nós temos essa ânsia, né, de é melhor matar do que ser morto, né? E uma pergunta que eu também queria ter feito ontem para a professora Solange sobre Kant, de fato, professora, nós poderíamos ver um certo progresso humano
na nossa sociedade? Será que de fato nós progredimos humanamente? Eu lembro um texto do Norberto Bobbio que ele faz essa análise, né? E ele indica alguns sinais de progresso de humanidade, né? Por exemplo, a conquista das mulheres, a proteção ao meio ambiente, né? Então a gente vê alguns sinais, mas a maioria não quer isso, né? Então, como é que a gente poderia analisar um possível progresso de dignidade humana? Obrigada, muito interessante a tua colocação. A Hannah Arendt, ela discorda do Max Weber, né, por questão do poder, e ela diz que o poder é aquilo que nós geramos quando agimos em concerto, em conjunto. Porque normalmente as pessoas pensam, né, no poder de coagir os outros. Isso não é um poder, é uma capacidade de coagir os outros usando armas ou usando outras coisas. Isso é interessante, né? A capacidade de dominar é diferente do poder, né? E sim, né, não há liberdade quando alguém aponta uma arma para a cabeça da gente, ou, né, que coloca a vida das pessoas que a gente gosta em risco. E essa questão, né, entre matar e ser morto, é melhor fazer o mal que sofrer, é aquilo que eu comentava, é melhor nenhum dos dois. É melhor nós evitarmos tanto de sofrer quanto de praticar. E isso tem que ser uma decisão que a gente toma antes de agir, entende? Por isso que a gente tem a capacidade de pensar. E, além disso, né, nós temos a capacidade de adquirir experiência. Experiência é o quê? É uma vivência que eu tive, que foi significativa e que me ensinou algo, sabe? Eu acho assim que a gente está pobre de experiências. Lembra do Walter Benjamin? Ele diz isso, né? Que a gente está pobre de experiências, por quê? Porque a gente vive e nada fica retido, nada nos ensina uma lição para a gente fazer ou não fazer, né? E eu concordo contigo. Então, assim, o que eu vou comentar? Bom, essa questão do conceito de poder, né? A gente usa mal o conceito de poder, é diferente da capacidade de. Tá? Outra coisa que tu falaste, que é isso, nós temos que evitar tanto sofrer o mal quanto causar o mal. Nós temos, então, que estar assim um passo atrás, olhando e pensando para que nós não façamos isso, porque como a gente é falível, por exemplo, né, eu gosto dos exemplos do trânsito, você sabe, eu corro o risco de atropelar alguém, só que eu tenho que evitar isso o tempo todo, entende? Porque depois que eu fizer, não tem como voltar atrás, a ação é irreversível. Então, o que eu posso fazer? Bom, então eu posso andar com menos velocidade, eu posso evitar andar um dia de chuva, eu posso, sabe, eu tenho que evitar, porque como o acaso existe, então eu tenho que saber, né, e tenho que saber que se eu estiver andando de carro, não vai ser doloso, mas vai ser culposo, porque eu decidi sair com o carro. Então, assim, a questão da responsabilidade para o humano, e isso eu concordo com os existencialistas, né? Sempre que nós fazemos coisas, elas são fruto de decisões conscientes ou não conscientes, não importa, e nós somos responsáveis. Se você puder refazer a pergunta, porque eu acho que eu não comentei o centro da tua questão. O progresso. Só sobre o progresso, professora, da dignidade humana ou da humanidade, é possível, isso, né? Sim, muito obrigada. Isso é muito importante, porque tu sabes assim que quando eu comecei a estudar a filosofia há 30 anos atrás, eu tinha essa pergunta, né? Nós somos dignos ou nós nos tornamos dignos? E isso só está implícito na Arendt, né? Nós nascemos dignos porque nós nascemos numa comunidade humana, mas se nós não nos esforçarmos para nos mantermos dignos, com certeza alguém vai nos tirar a dignidade. Por exemplo, o consumismo nos tira a dignidade. Faz com que nós tenhamos necessidades, desejos que não são reais, né? Faz com que nós pensemos que essas ideias são nossas, mas não são nossas, né? Nós estamos reproduzindo ideias que nos colocaram na cabeça, ou necessidades que nos colocaram na cabeça. Então, assim, a dignidade, ela tem que ser continuamente refeita, né? Nós temos que continuamente
estarmos entrando de fé, né? Fazendo as coisas. E a cidadania também. Né? Não existe uma cidadania que é dada e vai ficar o resto da minha vida. Né? Por quê? Porque nós somos seres históricos, né? E nós vivemos em conjunto, então as ações vão transformando a nossa vida nós avançamos em várias coisas. Por exemplo, o conforto que nós temos. Comentava com os meninos ontem, né? Desculpem chamá-los de meninos, né? Mas é que eu gosto do termo menino e menina, ele parece menos agressivo do que homens e mulheres, adultos e jovens. E bom, então assim, a questão assim que eu não abro mão do meu micro-ondas, do meu celular, do meu chuveiro elétrico, né? Porque isso traz um conforto que me permite ter mais tempo para me dedicar a estudar, a cuidar das minhas outras coisas, né? Então, assim, em matéria de conforto, de qualidade de vida, a gente ganhou. Só que nós temos que ter ganho, só ganho, não perdido no sentido assim de desvalorizar o outro, de explorar o outro, de não se importar se o outro está com uma vida plena e digna ou não. E aí isso foi provavelmente um decréscimo no humano, né? Às vezes a gente, não me entendam mal, mas quando existia a escravidão, o escravo, o dono do escravo até cuidava do escravo, mas no assalariamento o dono da empresa quer muita distância do seu funcionário. Ele não quer saber se o cara tem casa, tem saúde, sabe? Tipo assim, eu paguei o teu salário, eu estou livre. Então, assim, nós ganhamos juridicamente, né, igualdade, mas nós perdemos o sentido de vínculo mesmo. Claro que eu não quero a escravidão, nem a servidão, mas nem o assalariamento, né, onde as pessoas não são vistas como seres, mas sim como mãos produtoras, sei lá. Né? Mas veja, assim, que a gente perdeu muito. Quando a gente lê a mitologia grega, ou a gente lê os medievais, né, eu gosto muito dos medievais. Porque a minha primeira disciplina na universidade foi de História Medieval, e eu fiz todo um movimento com os meus alunos para eles perceberem que, na medievalidade, né, o analfabetismo era muito grande, as condições de vida eram muito precárias, mas teve, né, coisas boas, por exemplo, a manutenção, né, os copistas mantiveram os materiais, ou seja, teve coisas interessantes. Quando terminou o curso, eles disseram que a Idade Média tinha sido a Idade das Trevas. E aí, me lembrando agora da tua pergunta, né? Tu sabes que eu acredito que a gente tem Idade das Trevas em vários momentos da vida humana. Não só na noite dos 1000 dias. Dos 1000 anos, aliás. Né? 1000 dias é a Ana Bolena. A noite dos 1000 anos, né? Não, a gente tem muito, e muitas pessoas vivem, né, e ainda na Idade Média, na Idade Média não, numa Idade das Trevas, né? Apesar que as trevas não são tão ruins assim. Nós precisamos das trevas, por exemplo, para as plantas germinarem, para que nós durmamos bem, né? Faz parte do nosso ciclo. Mas assim, tempos difíceis, né? A Hannah chama de tempos sombrios. Tempos sombrios se vive em várias épocas, não só nos 1000 anos lá do feudalismo europeu. Então, assim, nós temos que evitar de viver nas trevas da dignidade humana, ou dos tempos sombrios. Porque viver em tempos sombrios é muito ruim. Muito ruim. A gente adoece física e mentalmente. A gente se distancia dos outros, a gente fica com medo, a gente não... É muito ruim. Obrigado, professora Sônia, pela sua fala. E a minha pergunta vai justamente dos temas ao qual a Hannah Arendt trata no Entre o Passado e o Futuro, né? Onde ela descreve o rompimento com a tradição e também a abertura a ideologias, né? Então, pelo menos na minha interpretação do livro, não sei se eu interpretei bem, né? Antigamente o passado ele dava sentido ao presente, né? Enquanto depois, quando se veio a teoria hegeliana e também marxiana de que há um progresso no espírito, então se abre espaço para as ideologias, onde cada ideologia interpreta uma forma de progresso no espírito e que acaba daí, ela descreve, né, também quebrando o senso comum e a realidade toda é ressignificada por uma ideologia, né? E me parece que há um grande embate
acho que a partir da modernidade, mas também é presente hoje contra a tradição. Isso a gente vê inclusive na igreja, né? Um grande movimento contra qualquer conceito tradicional. É óbvio que isso, acho que na área também, pelo que eu entendi, defende, não tem como trazer de volta a tradição, mas a gente deve sim se espelhar nela. E também no fim de Entre o Passado e o Futuro ela fala sobre educação, né? Que o cerne da educação é justamente ensinar os nascentes a um mundo velho, né? Então ensinar os novos a um mundo velho. E em que medida justamente essa quebra com a tradição e também perda do senso comum, consequentemente, nos faz não entender o nosso próprio papel de seres humanos, né? E também acabando nos relegando a ideologias e também abdicando então da forma de pensar. Também quando ela termina o Eichmann em Jerusalém, ela também diz que depois que esse fato do nazismo veio à tona, agora é mais fácil que venha a acontecer de novo, porque uma vez que existe algo na história, é mais fácil, tem um precedente, então é mais fácil que isso se repita. Como a gente pode, então são duas perguntas, né? Qual é o papel então desse rompimento da tradição com essa nossa subversão às ideologias, e também como a gente pode evitar de novamente entrarmos em barbaridades como o nazismo. Obrigada pela tua pergunta, e é um prazer conhecê-lo, né? Você é o arenditiano do grupo. Sabes que quando a gente fala da tradição em Hannah Arendt, a gente tem que entender que a tradição ela tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo da tradição é que ela funciona, né, no nosso juízo determinante, como aquilo que nos dá orientação na hora de pensar e de agir, né? Então liga uma geração a outra e essas coisas todas. Mas ela tem um lado negativo, que é o lado da moralidade, nesse sentido assim de que vem todos aqueles comandos e as punições se você não obedece. Então assim, normalmente os arenditianos eles têm o vício de ver as coisas só por um lado, né? Mas tem esses dois lados da tradição. Então a tradição tem o lado positivo, que ela nos dá uma sustentação, e ela tem o lado negativo, que ela nos prende, né? Faz com que nós evitemos o novo. E sabe, quando a Arendt fala da quebra, né, do esgarçamento da tradição, ela está dizendo assim, né, que a gente está colocando fora, né, com a água suja do banho, não só a sabonete, mas também o bebê, né? Ou seja, a gente perdeu aquilo que o colega estava falando, né? Nós não sabemos mais quais são os limites entre aquilo que se deve fazer e o que se deve evitar. Então, assim, a tradição, ela é boa e também não é boa, e aí cabe a cada um de nós, né, sabermos escolher. E aí, por isso, assim, que Entre o Passado e o Futuro tem aquele artigo sobre a crise da cultura. Nós temos que saber que nós estamos escolhendo a todo tempo com quem nós queremos viver, vivos e mortos, né? Vocês sabem disso. Os literatos que a gente lê, os filmes que a gente assiste, as pessoas com a gente conversa, já demonstram, né, como é que nós somos e como nós pensamos. Então, a tradição, ela é importante. E a Hannah Arendt tu citaste a crise na educação, né? A Hannah Arendt diz: eu sou conservadora. Porque aí as pessoas dizem: ai, que horror. Não, gente, nós temos que conservar a tradição. Porque, por exemplo, eu sou professora de história. Eu não criei a história. Não fui eu que dividi a história em modos de produção. Então, ou seja, o que eu estou repassando para os meus alunos é a tradição, né? Ou se eu sou uma professora de história positivista ou tradicional, ou seja, eu estou repassando o que foi feito na vida da humanidade. Entende? Eu não vou inventar uma língua, nem inventar a matemática, nem inventar a física. Então, na escola, a gente tem a parte do educar e do ensinar. O ensinar é tradicional nesse sentido, que nós vamos conservar os conhecimentos, os ensinamentos do passado, porque eles são essenciais para o futuro. Tá? Eu fico muito triste quando eu ouço as pessoas dizer: ai, vocês ficam ensinando essas coisas antigas.
Aí eu digo, por que o que é importante? Ah, importante é a computação. Sim, mas quem é que inventou o sistema binário, no qual se baseia a computação do aceso e o apagado? Não foi quem inventou o computador, foi lá na antiguidade. Entende? Quem inventou os números arábicos? Foram os hindus. Só que como eles foram popularizados pelos árabes, né, eles têm os nome de arábicos. Então, assim, tudo isso, pessoal, é história, é geografia, e passar isso para os alunos é conservar a tradição. A tradição nessa questão dos conhecimentos e ensinamentos do passado. Agora, a Hanan diz, e diz também naquele sobre reflexões sobre o Drone, mas a forma de expor esses conteúdos pode ser por meios tecnológicos, sabe? A metodologia tem que variar e não o conteúdo. Então, ela é conservadora, e eu também sou, e a professora Cristina também é, e vocês também são, porque vocês sabem que tem coisas do nosso passado, não só genético, mas que a gente vivencia e vai passar para frente, valores e coisas assim. Tá? E aí você fala, daí eu estava falando, né, a escola ela tem esse duplo papel, né, de educar e ensinar, porque ela faz a ponte da esfera privada para a esfera público-política, ou deveria fazer. Né? E aí, assim, educar é já com relação mais a comportamentos, né? E ensinar são os conteúdos. E a escola tem tem que fazer esses dois movimentos. E eu tenho duvidado muito que a escola esteja conseguindo fazer, porque a esfera privada está muito esfacelada, e aí, assim, então, os pais estão dedicando, né, estão terceirizando, esse termo eu não gosto dele, mas ele exprime bem, né, está terceirizando muito, né, a educação e o cuidado de seus filhos, e aí, então, assim, a escola está sobrecarregada. Eu fui professora municipal há uns anos atrás, no início da minha carreira, e realmente, sabe, as crianças chegam lá, assim, com falta de exemplos, com falta de atenção, com falta de um monte de coisas que a família deveria suprir e não está suprindo. Por quê? Porque a família da modernidade, ela foi realmente esgarçada, sabe? Os vínculos, a responsabilidade, o cuidado, foi muito deixado de lado. Né? Sim, porque, veja bem, a gente não consegue nem ter muitos filhos, porque não é só porque a gente não tem dinheiro, é porque também a gente... se tu quer ser uma mulher que estuda e que trabalha, tu não vai conseguir ter uma vida do lar. Tá? É como se a gente não conseguisse ser completa. Né? Foi a pergunta que ontem o professor fez, o professor Wellington. Né? É muito difícil ser um ser humano completo quando querem que a gente se dedique só, por exemplo, ao trabalho. Né? Ou só se dedique a não sei o quê, a casa. Nós somos múltiplos, por isso que eu não consigo concordar com Platão quando ele fala que nós temos que ter uma função. Não, nós temos muitas funções. Eu não sei se eu te respondi, mas desculpa aqui, mas você pode refazer a questão. Temos espaço para mais uma pergunta. Podemos encerrar, então? Professora Sônia, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer ouvi-la. É uma honra para nós recebê-la aqui na nossa instituição e, por mais que a senhora disse que irá se aposentar, né, as portas estarão sempre abertas e esperamos encontrá-la em outros eventos aqui na nossa instituição, na FAPAS. Eu, mais uma vez, agradeço pelo convite. Eu espero ter conseguido colaborar, se não com conteúdos, né, pelo menos com algumas reflexões. Agradeço muito pela recepção, acolhida, pela estadia. E sim, eu vou me aposentar, mas se eu puder colaborar, podem contar comigo, que eu com certeza virei com prazer. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria de convidar o acadêmico Fabrício para fazer a entrega de uma lembrança como forma de agradecimento à professora Sônia. Pode, fica à vontade. Bom, eu quero convidá-los também para um cafezinho. Vamos fazer um intervalo e às 10h20 retornamos para a palestra do professor Wellington Macedo.